Depois de 15 anos sem publicar um romance, o escritor Antônio Torres volta ao gênero, com o romance Querida Cidade, onde ele retoma, de certa forma, todo aquele clima onírico que ele construiu na tetralogia que abre com o romance Essa Terra. Querida Cidade é isso, é uma volta ao passado, mas a um passado renovado, a um passado com novos sentidos. Antônio, Querida Cidade foi um livro que você levou 15 anos construindo. Entre o sonho que originou o livro e a publicação, foi um livro bem maturado, bem... Como é que foi a confecção desse livro? Maurício, primeiro é um prazer revê-lo, ainda que na tela, né? Ainda que virtualmente, e dizer da minha alegria, da minha honra, prazer enorme ser convidado por você para esse programa Leituras e, principalmente, palmas para você que mantém esse programa no ar, tão necessário para a literatura, para a produção literária brasileira, que tem sido intensa, imensa, muito diversificada, muito rica e com tão poucos canais de divulgação. Penso que toda classe deveria ter consciência disso, tomar conta disso e dizer isso, né, sabe? A parte de tudo, estamos aí com Querida Cidade. Muito obrigado pelo espaço que você está dedicando a este romance. É o meu 12º romance. Na verdade, levou 12 anos para fazer. Os 15 anos, estou há 15 anos sem publicar, estava há 15 anos sem publicar nada. Mas o romance mesmo, levei 12 anos para escrevê-lo, embora a ideia da história tenha me vindo muito antes. Aí sim, a ideia é que deve ter uns 15 anos, porque foi pouco depois que eu publiquei Pelo Fundo da Agulha, que é o romance com o qual eu fecho a trilogia iniciada com Essa Terra e continuada pelo Cachorro-Lobo. Depois do Pelo Fundo da Agulha, que é de 2006, me surgiu uma ideia que está expressa na capa do livro, que foi muito bem captada pelo artista gráfico Leonardo Iacarini. Ele captou muito a imagem central que norteou todo o romance, que é a de um homem se vendo no espelho das águas. Ele, no cocoruto de um edifício de uma cidade, cercada de águas por todos os lados. E essas águas são a sua memória, essas águas são a sua história, essas águas são o destino ou a falta do destino da sua vida, do que fazer consigo mesmo. E como só tinha essa imagem do homem diante do homem diante da sua imagem, a imagem do homem diante da sua imagem, o reflexo da sua imagem nessas águas, essas águas do tempo, coube tudo aí, coube tudo, porque não tinha mais nada à minha frente a não ser as águas, e aí coube tudo. Tudo dependeu única e exclusivamente da imaginação. É um livro que tem um aspecto interessante também, porque é um livro muito recorrente da memória, né, do protagonista, mas ele é um romance de formação. E é interessante porque você retrata a formação da geração dos anos 50, onde se tinha uma esperança muito grande, né? Uma esperança quase que à flor da pele. Como é que foi lidar com esse tempo de tanta esperança? Com um pouco de nostalgia, eu te confesso, porque, claro, eu tive até que me assessorar com um querido amigo meu, Valdemar Arlego Paraguaçu, que foi meu colega de ginásio na cidade de Alagoinha, na Bahia. Eu telefonava para ele sem dizer para que era. Eu dizia para ele me lembrar de acontecimentos dos anos 50 naquela cidade, né? E a memória dele era muito boa, então ele ia me contando coisas e coisas. Claro, em cima dessas coisas, eu não coloquei ao pé da letra,
Você é romancista e sabe como é. A gente parte de um fato para transformar isso numa ficção. Quer dizer, senão não tem graça. A coisa tem que virar uma ficção, tem que virar uma história inventada. Você esquece a história real que lhe contaram ou que você viveu para transformar isso em outra coisa. Mas ficou em mim assim até uma hora que eu me disse, eu tenho que encarar esse romance sem medo da nostalgia. Até que chega um momento lá que o menino está voltando para casa e ele se sente sem uma faca na mão para cortar a melancolia de um fim de tarde, com aquela música das Ave Maria, aquele Augusto Calheiros cantando Cai a Tarde, Tristonha e Serena. Né? E você vê que o romance tem uma trilha sonora que o marca nos mais diferentes episódios e nos mais diferentes tempos da sua história. Porque a música diz muito do que é que vivemos, do que é que sentimos, né? Daquilo que a gente sonhou também, né? Daquilo que a gente sonhou. Então tem assim todo aquele cancioneiro popular, a lembrança do locutor do serviço de alto-falante num povoado, quando ele vai para o microfone para dizer para a menina de azul e branco, que neste momento vai passando pela calçada da igreja, alguém com muito amor e carinho dedica esta página musical do nosso cancioneiro popular, na voz do cantor das multidões. Aí vem, né? Tu és divina e majestosa, estátua. Parará, parará, parará. Aí as meninas todas iam para a janela, saída do banho, cheirando a sabonete ao calol, vestida em suas cambraias engomadas, iam todas para a janela, cada uma achando que o cantor das multidões cantava para ela. Né? Quer dizer, era uma coisa assim fantástica. Essa memória, eu vi chegar esse alto-falante, que o dia que ele chegou foi o corte epistemológico do sertão. Porque quando chega o alto-falante, trazendo aqueles discos de 78 RPM, né? Ele traz a capital federal, traz a Rádio Nacional, traz o Rio de Janeiro, traz a civilização. Aí é que começa o grande sonho da cidade. E o romance é construído muito em cima desse sonho, espero eu. Quer dizer, que é o sonho da cidade, não uma cidade determinada, mas essa coisa da cidade como mito, como construção humana, como realização humana, desejo humano, como um grande desejo humano, né? A cidade. A cidade, desde a Suméria, séculos e séculos antes de Cristo, quando houve o primeiro ajuntamento humano em torno de algo que se chamou cidade, né? A velha história de se buscar, né, o sonho, que, de certa forma, já está na sua trilogia, né, que começa com Essa Terra, uma certa reminiscência do passado, né, e que esse passado teria sido melhor. A referência a esse passado, embora ele despreze tanto, quer dizer, não despreza, embora ele reconheça as dificuldades, né, o medo de voltar a trabalhar na enxada, né, dele, que já foi estudar e tal, do protagonista, ele sente saudade da convivência, de um certo humanismo que seria maior, mesmo lidando com o pai bronco, como ele lida, né, no povoado onde ele morava, né, especialmente onde ele sai com o tio. Né. Há um diálogo, de certa forma, também, com o protagonista do Essa Terra, não é? É capaz que haja uma revisita a todos os meus personagens, não só da trilogia. Desde o personagem do Cão Voando para a Lua, que é o meu livro de estreia, até o do Pelo Fundo da Agulha, que é o mesmo do Essa Terra, que é o mesmo narrador, digamos assim, dessa Terra, tornado
personagens em O Cachorro e o Lobo. Eu acho que passa por isso, mas já com outra perspectiva, não é, Maurício? Espero eu. Quer dizer, cada vez que eu revisito um ambiente, um cenário, ou um personagem, ou um enredo, essa revisita já tem um outro olhar, já traz uma outra, capta uma transformação qualquer. E essa informação está no indivíduo que conta, quer dizer, é o outro tempo daquele narrador. No fundo, é o autor que está por trás disso e as experiências que ele vai acumulando que o vão transformando, imagino. Você veja o seguinte, eu falei que talvez esteja aí uma repassada desde Um Cão Voando para a Lua. Também o Cartão Bispo, aliás, o Cartão Bispo começa de uma maneira que eu reencontrei essa maneira no seu romance Não Me Empurre para os Perdidos. Desculpa mostrá-lo aqui, né? Que é um romance muito bom de ler, com uma estrutura magnífica, mas eu encontrei aqui pontos de contatos com o Querida Cidade, ou Querida Cidade tem pontos de contatos com ele, quer dizer, um tem pontos de contato com o outro, um clima onírico que perpassa os dois romances, uma revisita a muitas das coisas que os autores desses dois livros leram, né? Quer dizer, tudo que eles trazem na memória de leitura, além de memórias pessoais, quer dizer, e memórias do tempo, memórias dos quadros políticos por trás, dos quadros culturais, quer dizer, tudo isso vai passando. Acho que os dois romances têm pontos de contatos nessas captações, né, desse material que vai servir de motivo para as suas tramas. Né? Mas tem uma coisa aqui que está no Carta ao Bispo, que eu senti aqui também nesse seu texto. O Carta ao Bispo começa assim: agora ele está só, tão desgraçadamente só quanto no dia em que nasceu. Mas agora ele dispensa a parteira e pode berrar o mundo que está só. Eu acho que esse agora que ele está só também perpassa essas suas partes, perpassa esse personagem chamado F, né? O outro é chamado Gil, esse aqui é chamado F. Quer dizer, tem contos. Bom, somos ambos nordestinos, somos ambos, embora você é muito mais novo do que eu, mas ainda pegou um pedaço de um tempo que me formou, né? Quer dizer, que me formou e me informou. Mas só para pegar esse seu gancho, que é dessa minha revisita a outros romances, outros dos meus temas, eu me sinto assim, um autor em busca de si mesmo e de um país, ou em busca de um país e de si mesmo. Então, é esse o autor, o personagem, o protagonista do Querida Cidade. É um personagem em busca de um país e de si mesmo. E a grande busca desse país é a cidade. E o grande regresso ao seu país de origem é a sua roça. É essa coisa. Mas ainda é uma cidade, curiosamente, tem uma expressão que foi criada pelo Gilberto Freire, que ela define bem essa querida cidade, essa sua querida cidade, né? Que é uma cidade urbana, uma junção do urbano com o rural. E isso está refletido não só na memória musical, que a trilha é bem isso, né? Bem as músicas que se ouviam nesses serviços de alto-falante, mas também na linguagem, né? Eu me deu a impressão que é o seu livro de maior oralidade. Pode ser que eu esteja enganado com isso, mas me parece que é o seu livro de maior oralidade, onde a linguagem oral está mais forte, está mais marcante, com expressões muito fortes do linguajar do cotidiano, né? Também isso aconteceu de maneira fluida
né? Me pareceu que foi uma coisa muito fluida. Quando você se deu conta, você estava trabalhando com uma oralidade muito intensa. Como é que foi isso? Eu sempre busquei essa oralidade e eu fico muito feliz de você ter percebido que ela é forte no romance, que ela é muito presente. Você agora me fez lembrar de um acontecimento muito auspicioso para mim, que foi quando o Afonso Romano Santana presidia a Fundação Biblioteca Nacional e o Márcio Souza, o querido Márcio Souza, o grande autor do Galvez, Imperador do Acre, Madre Maria e da história da Amazônia e da história indígena da Amazônia, né? Esse grande Márcio Souza era o diretor do Departamento Nacional do Livro dentro da Biblioteca Nacional e ele criou um projeto fantástico chamado o Teatro do Texto. Então, os autores convidados, eles iam para Manaus, falar em biblioteca, e nessas bibliotecas tinham teatralizações de algum texto do autor que estava fazendo parte do projeto. Era Manaus, Belém, Recife, Maceió, Salvador e Rio de Janeiro, fechava na Biblioteca Nacional. Eu estava lançando um táxi para Viena da Áustria, e rodei estudo, lançamento em Salvador, fui na biblioteca. Tudo acontecia em bibliotecas públicas, né? Daí a importância do projeto, trair público para as bibliotecas, e realmente enchiam as bibliotecas. Eu me lembro de muitos autores que foram, o Moacir Sclia foi depois de mim, depois ele me contou, maravilhado da experiência dele, o grande querido Moacir Sclia, tanta falta ele me faz. Bom, nessa noite, na Biblioteca Nacional, o Luiz de Lima, o finado Luiz de Lima, fez uma adaptação do Táxi, 40 minutos, fez um compacto para dois atores, Jonas Mello e Paulo Betti, fazer. E quando eles terminaram, o Afonso virou para mim e disse assim: puxa vida, calhou bem pegar esse livro seu. Por quê, Afonso? Pela oralidade. A oralidade facilita muito a adaptação teatral, facilitou muito aquela adaptação teatral. E se você dizer que achou que há mais ainda no Querida Cidade, me agrada, me alegra, porque eu venho de um mundo rural, agrário e ágrafo, mas com uma cultura oral muito poderosa. Quer dizer, eu fui beneficiado na minha vida por duas coisas. Esse povo com essa cultura tão forte, essa oralidade tão poderosa, e a escola, quando chegou lá, na era do Otávio Mangabeira, governador da Bahia, um homem de letras no poder, que reza a história que ele fez o melhor secretariado que a Bahia já teve em toda a sua história, com perdão da repetição da palavra história, mas estamos tratando aqui de história. Ele pôs Anísio Teixeira como secretário de Educação. E esse senhor Anísio Teixeira, esse grande professor, levou a escola a tudo quanto era longura do interior baiano. Tudo quanto era lugar sem história, sem memória, sem lugar no mapa do próprio estado da Bahia. Ele pôs esses lugarejos no mapa através de um projeto de educação que funcionou. Eu estou aqui graças a isso. Se eu estou aqui sendo entrevistado por você no programa Leituras, na TV Senado, é porque um dia a Bahia teve um educador chamado Anísio Teixeira. Né? E outra coisa, se me tornei o ficcionista com essa oralidade que você acha que eu tenho, que gostaria realmente de ter,
e como você entende do riscado, eu passo a acreditar no que você está dizendo e lhe agradeço muito por me dizer isso. Essa oralidade foi a minha mãe, foi a mãe da minha história de escritor, de ficcionista, porque eu me lembro que a gente vivia num lugar tão nos confins do tempo, assim, sem rádio, sem notícias das terras civilizadas, como cantava Luiz Lua Gonzaga, o rei do Baião, tão pernambucano quanto baiano, tão nosso ali daquela região. Ele cantava isso, sem rádio e sem notícias das terras civilizadas, era o riacho do navio. Nós vivíamos ali, naquela terra, quando o sol se punha, ficávamos todos com medo da noite, corríamos para um pé de fogão, e aí vinha uma vizinha com a viola para cantar o romance, os romances da história, a história do pavão misterioso, a chegada de Lampião ao inferno, a história de Cancão de Fogo, a história de Lucas da Feira. Quer dizer, aquela era o romance popular do sertão, esse romance medieval que chegou e impregnou tanto o nosso imaginário, dominava aquelas noites para espantar o medo das almas penadas, dos zumbis, dos boitatás, dos fogos fatos, das gralhas mal assombradas, de tudo, né? Então, era a receita contra o medo, era a história popular, o romance popular, oral. Que está muito vivo no seu romance, né? E o seu romance faz um alerta que é interessantíssimo, de maneira subliminar, claro, que a educação é que vai marcar esse personagem, né? Como você foi marcado pelo Anísio Teixeira, é a educação que vai marcar esse personagem. Quer dizer, ele quando chega, ele se destaca pela sua capacidade de absorver a educação. É uma bela homenagem até ao Paulo Freire, que está fazendo 100 anos, né? Com certeza, com certeza. Tem tudo a ver com ele, né? Antônio, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Leituras. É sempre um grande prazer conversar com você. Acabou, Maurício, que pena. Poxa, desculpe se falei demais, não lhe dei tempo de falar. Não, que é isso. Foi ótima a entrevista, uma boa conversa. Muito obrigado. Um grande abraço. Outro.